Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula 7 de Programação para Web 2. E nessa aula 7 a gente vai terminar a funcionalidade de login que a gente começou nas aulas 5 e 6. Tá? Então a gente vai consultar, o nosso objetivo seria consultar, através das informações que o usuário prestou na tela de login, o login e a senha, a gente consultar no nosso banco de dados se tem um usuário que possua aquele login e senhas informados. Então, o que acontece? Por questões didáticas, eu vou trocar, essa página HTML, lembrando, a gente tinha uma página HTML no login aula 6, que a gente digitava o login e a senha, e essa página HTML redirecionava para uma página PHP, que consultava o banco de dados chamado de validar login aula 6.php. Então, por questões, para que a gente tenha o código no nosso diretório, tanto da aula 6 como da aula 7, eu vou salvar como login aula 7, tá? Para que vocês possam consultar posteriormente. E vou salvar essa página validar login com o nome de validar login aula 7. Tudo bem? Isso vai fazer com que a gente tenha tanto o código da aula 6 como o código da aula 7 disponíveis para o aluno, e esses códigos todos estão funcionando. Feitas essas considerações, a gente não pode esquecer de ligar o AMP ou o XAMPP, mas o que eu quero falar para vocês é o seguinte: essa segunda página é uma página PHP, onde eu vou incluir um corpo de página HTML, tá? Então eu vou colocar aqui, eu já tenho pronto, aqui eu vou colocar as tags HTML, tá bom? Página, e vou lá embaixo copiar as tags que faltam para fechar a página em HTML. Tá bom? Então, essa página, embora seja uma página PHP, ela tem conteúdo HTML. Isso pode, professor? Claro que pode, né? Toda página PHP, toda página HTML pode ser executada como PHP, mas nem toda página... Na verdade, nunca pode uma página PHP ser executada como uma página HTML. Tá? Então, toda vez que eu declaro uma página em HTML, eu posso colocar ali comandos em PHP. O que eu tenho que lembrar é o seguinte: é salvar essa página que tem comandos PHP sempre como PHP. Tá bom? Então, nesse caso, ela vai ter que ter a extensão .php. Tudo bem, pessoal? Bom, colocados aqui as tags HTML, eu queria chamar a atenção para vocês o seguinte. Lembrando da última aula, aqui eu estou fazendo toda a conexão com o servidor e com o banco de dados, tá? Aqui eu estou conectando nessa função MySQL Connect, ela vai conectar com o servidor e com o banco de dados. Se der erro, a gente vai mostrar a mensagem de conexão com erro com MySQL. Beleza? Agora, aqui é um comando SQL. O que é um SQL? Um SQL é uma linguagem de programação para banco de dados. Então, são três os comandos que eu posso realizar numa base de dados. Um select, que é chamado de projeção, onde eu consulto a tabela. Um insert, que é um comando de inserção, onde eu insiro registros na tabela. Um delete, que é um comando onde eu apago linhas da tabela. E, por fim, o chamado update, que é um comando de atualização de alguns campos de um registro já existente naquela tabela. Por exemplo, eu quero alterar o meu número de celular, então eu vou fazer um update. Eu quero incluir um usuário na minha operadora de celular, eu quero incluir uma linha, um número, então eu tenho que fazer um insert. Eu quero consultar quantas linhas eu tenho naquela tabela de celular, é um select. Eu quero apagar o número de celular da minha tabela, é um delete. Tudo bem? Então, o que a gente está fazendo aqui é um comando chamado select, Se eu for usar aqui a base de dados, o phpMyAdmin, eu vou digitar aqui localhost, eu vou procurar aqui o phpMyAdmin, tá? Então, eu digitei localhost, cliquei aqui em phpMyAdmin. Está entrando no meu banco de dados. Aí eu digito aqui
a palavra utilizador UT e a senha vazia e clique em executar. Então, o que eu quero fazer, pessoal? Eu quero mostrar aqui para vocês que quando eu seleciono o banco de dados PF, projeto final, e clico em SQL, eu posso dar qualquer comando SQL aqui. No meu caso, eu só sei dar o comando select. Tá? Então, select asterisco from usuário. Eu tenho uma tabela aqui dentro chamada usuário. Então, mostre todas as linhas da tabela usuário. Estou mostrando aqui. Ó. Mostrou aqui. Ó. Então, tem uma linha que é o João e outra linha que é o Pedro, que a gente criou na aula passada. Dúvida até aí, pessoal? Então, eu tenho que primeiro selecionar o meu banco de dados e depois clicar em SQL para começar a fazer uma consulta em SQL. Isso é importante. Existe um outro select que eu faço, que é o select count. Select count asterisco. De tabela? Da tabela usuário. Tá bom? Então, o que é isso, professor? O select count, pessoal, eu estou pedindo para contar quantos registros eu tenho, quantas linhas eu tenho na tabela usuário. Então, eu clico aqui em executar, ele vai dizer que eu tenho quantas linhas na tabela usuário. Duas, que é uma que era o João e a outra que era o Pedro. Tranquilo? Cliquei no banco de dados de novo, cliquei no SQL. Então, o select count, ele conta quantas linhas eu tenho naquela tabela que eu estou fazendo from. Tranquilo? Professor, e se eu quiser chamar esse campo do select count de alguma coisa? É só fazer assim, ó, select count, asterisco, as total from usuário. O que vai acontecer? Ele vai criar uma coluna chamada de total e ali ele vai colocar a quantidade de registros que tem na tabela usuário. Isso é importante para a gente porque a gente vai usar isso hoje, tá? Então, copiar, já vou copiar o código aqui. Não dá para copiar, vou dar um Ctrl C. E aí a gente vai executar. Vai aparecer ali um campo chamado total, aonde aparece o número de linhas que eu tenho na minha tabela. Tá? Então, o select count asterisco, ele conta o número de linhas e o S total cria um campo lá onde tem o número de registro. Então, eu posso fazer aqui na minha página PHP a mesma coisa, tá? Select. A mesma coisa aqui. As com o usuário. Agora, lembrando, pessoal, eu criava minha consulta SQL, executava minha consulta SQL, e para cada linha que vinha no meu registro, eu pegava que coluna? A coluna chamada de str login. A gente criou lá no nosso tabela usuário 3 colunas, se eu não me engano. str login, str senha e str e-mail, né? Mas nesse caso aqui, o meu select ele não vai trazer esses 3 campos, ele vai trazer o count, né? O count é a contagem de registros com o rótulo, o nome, né, chamado de total. Tudo bem? Então aqui eu vou precisar mudar isso aqui para total. Tudo bem? Tudo bem até aí, pessoal? Então, vou dar Ctrl S para salvar a página, ou arquivo, salvar, tá? E Ctrl S eu quero executar isso. Como é que eu vou executar essa página, né? Eu vou abrir uma aba aqui, colocar host, web 2, validar login, aula 7, .php. Tudo bem? E vou dar Enter. Então aqui ele está dizendo que, ó, que tem 2 registros. Né? Esse login aqui apareceu porque isso estava antes. Né? Eu posso colocar aqui. Existem 2 registros na tabela. Tá?
Então, o que eu estou fazendo, pessoal? Eu estou fazendo um SQL, onde eu conto o número de registros, da tabela do usuário. Aqui está bonitinho, né? Apareceu aqui. Dá um Ctrl mais para você ver maior. Eu estou contando o número de registros. Tudo bem até aí? Agora, veja bem. O que eu vou fazer? Eu vou criar uma variável aqui dentro. Eu vou chamar de total. Uma variável PHP. Onde eu vou receber justamente o conteúdo do campo total. Tá? Faz sentido para você? Eu criei uma variável PHP que eu chamei de total, onde eu recebo o quê? O campo da consulta SQL chamada de total. Beleza, pessoal? Bom, até aí tranquilo. Agora eu preciso fazer um if, né? Ou seja, se o total for 0, né, eu vou dizer que não tem registro na tabela. E se o total for diferente de 0, eu vou dizer que tem registro na tabela. Então, como é que eu escrevo isso? If $total for diferente de 0, echo é o seguinte, se o total for diferente de 0, diferente é esse sinal aqui, é igual ao do Java, né, pessoal? Eu vou descrever que a tabela não está vazia. Se o valor for igual a 0, eu vou dizer que a tabela está vazia, ela não tem nenhum registro. Lembrando que o select count conta quantos registros eu tenho inseridos nessa tabela. Tudo bem até aí? Então vamos executar aqui para ver se vai funcionar. Ó, a tabela não está vazia, ela tem 2 registros, a gente sabe disso, né? Pessoal, então eu consigo fazer o comando de if e o comando de else no PHP. Lembrando, esses comandos de if e else são bem parecidos com o comando de if e else do Java, tá? Mas não é isso que eu quero fazer. Eu quero fazer o seguinte: eu tenho como colocar nesse SQL, tá, condições, né? Então, voltando aqui para o nosso SQL do PHP-MyAdmin, eu consigo fazer coisas do gênero, ó. Select asterisco from usuário, where strlogin é igual a João, and str senha vai ser igual a 1, 2, 3. Ou seja, eu estou pedindo para o SQL para pegar uma linha aonde o login seja igual a João e aonde a senha seja igual a 1, 2, 3. Ele pegou uma linha aqui, ó. Ele pegou a linha onde o login era igual ao João e a senha era igual a 1, 2, 3. Ou seja, além da projeção de todos os registros da minha tabela usuário, eu consigo pegar somente algumas linhas que satisfazem alguma propriedade, alguma condição, usando o comando where. Tá? Então, lembrando, né, isso aqui, quando é texto, a gente tem que colocar aspas, ou simples ou dupla. Tá? Para a gente memorizar fácil, é sempre aspas simples. E a gente coloca as condições que a gente quer retornar dessa tabela. Tá? Então, a gente vai incluir isso na nossa página em PHP. Select asterisco from usuário, where strlogin vai ser igual. Lembrando que eu tenho que colocar uma aspa simples, né? Então, eu
coloco uma aspas simples aqui e apago, né? Então, essa é a maneira que o PHP tem da gente colocar aquela consulta HTML, aquela consulta SQL que a gente colocou lá no nosso mail. Então, select count asterisco from total, total from usuário, onde o str login, entre aspas simples, vai conter o valor da variável login e str senha vai conter o valor da variável senha, entre aspas simples. Professor, mas o senhor não criou a variável login nem senha. Muito bem, é isso mesmo. Eu vou criar agora uma variável login, onde eu vou colocar um valor, e vou criar uma variável senha, onde eu vou colocar um valor. Professor, mas aí que o senhor criou a variável João, a variável login com o valor João em aspas duplas. E ali o senhor está colocando aspas simples envolvendo a variável com aspas duplas. É isso mesmo, pessoal. É aspas simples por conta do SQL, não é por conta do PHP, tá? As aspas duplas que estão aqui é do PHP, tá bom? Aliás, o PHP tanto faz você usar aspas simples como aspas duplas. Tudo bem até aí, pessoal? Então, eu vou fazer um select na minha tabela para o login valendo João e para a senha valendo 1, 2, 3. Existe uma linha que satisfaz essa condição, né? Que é essa linha aqui que eu estou mostrando para vocês agora. Então, o que vai acontecer? Se eu der F5, vai aparecer que existe um registro nessa tabela. Vamos ver, vai estar executando e deu erro, né? Nada tão simples quanto parece. Então, está dando erro na linha 25. Vou dar aqui. Deu um erro, eu vou dar um eco dessa variável SQL. Possivelmente essa variável está errada. Aqui está faltando uma aspa simples, ó. Eu fiz de propósito para ver se você estava prestando atenção na aula. Então eu vou colocar aqui mais uma aspa simples. Estava faltando. Eu fiz isso de propósito para ver se você estava prestando atenção na aula. Então, quando eu dou Ctrl S e mando executar, você vê que esse select vai aparecer bonitinho com uma aspas simples aqui, tá bom? A senha 1, 2, 3 vai estar protegido por aspas simples. Então, vai dizer que tem uma linha, né? Existe um registro com esse valor. Então, é isso que eu quero. Se tem uma linha, né, com esse login, com essa senha, se tem, na verdade, um valor diferente de 0, significa que esse login, essa senha existe no banco de dados, correto? Então, a gente tem que mostrar uma mensagem chamada login com sucesso, né? Então, se o total for diferente de 0, o login efetuado com sucesso. Se o login for diferente de 0, significa que o login não foi efetuado com sucesso. Login diferente de 0, login efetuado com sucesso. Login igual a 0, login efetuado sem sucesso. Então, eu estou contando as linhas da minha tabela que satisfazem aquele login e aquela senha. Tá? Então, eu vou aqui, F5. Só apagar o valor dessa variável que eu coloquei aqui. Nós sabemos que esse SQL está certo. Então, existe um registro, o login foi efetuado com sucesso, porque eu tenho lá João, né, como login e a senha 1, 2, 3. Agora, deixa eu mudar aqui. Vou colocar lá João, né, e a senha eu vou colocar 1, 2, 3, 4. Lembrando, o login está correto, mas a senha está errado, correto?
Então, deve dizer que o login não foi efetuado com sucesso. Vamos ver. O login foi efetuado sem sucesso. Bem, pessoal? Então, para terminar nossa aula de hoje, né, que tem muita informação, eu vou fazer o seguinte. Eu fiz aqui uma coisa que ninguém viu, mas eu vou mostrar agora. Eu criei um outro CSS onde eu tenho um alerta, né? Alertas são mensagens, caixa de mensagens, né? Então eu criei um CSS só para isso, tá? Qual é o objetivo disso, professor? É você fazer com que as aulas fiquem mais didáticas, tá? Então ali dentro tem vários comandos CSS dentro desse arquivo, onde eu crio que é as caixas de alerta. Então assim, se o login for com sucesso, eu quero mostrar uma caixinha azul. E se o login for sem sucesso, ou for login inválido, né, como a gente diz, eu quero mostrar uma caixinha vermelha. Então, eu já criei aqui um trecho de código onde a gente faz onde a gente coloca isso tudo. Isso é meio receita de bolo, tá, pessoal? Não se preocupem com isso, não. Isso é só a cereja do bolo, isso não é nada que a gente tem que se preocupar com o nosso projeto final, não. É mais para a gente poder fazer com que a coisa fique bonitinha para o nosso usuário que não entende de PHP e aí fique maravilhado com o que a gente faz, tá bom? É mais para a gente se vender, tá? Então, se eu der um Ctrl R, um refresh, ou apertar aqui para recarregar a página. Pronto. Aí, o login João e a senha 1234, está dizendo que apareceu, o login foi sem sucesso. Tudo bem? Agora, se eu voltar lá, o login João e a senha 123, ele vai mostrar uma caixinha em Ctrl R, em azul, dizendo que o login foi feito com sucesso. Eu vou apagar essas mensagens aqui, porque elas estão só para a gente poder ver o nosso código. Então, vou apagar isso aqui. Onde está aqui isso? A barra, que é um comentário, tá? Linha 40. Ctrl S, Ctrl R. E aí está mostrando que a gente fez um login com sucesso. Professor, e como é que a gente faz para ligar a página 1 com a página 2, né? A página HTML com a página PHP? A gente pode usar o método POST. E isso vai ser deixado para vocês como exercício. Então, nós temos a primeira tarefa, a segunda tarefa de programação para Web 2, que é pegar o login e a senha da página 1, página HTML, e fazer ela acontecer na página 2 com esse código que está disponibilizado. Tá bom? Então, muita informação, mas vamos aos pouquinhos, a gente vai aprendendo, tá, pessoal? Não tem nada difícil, é uma coisa muito tranquila e eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, tá? Então, a gente encerra a aula de login e na próxima aula a gente vai começar com a parte de formulários. Eu vou reexplicar tudo que a gente aprendeu no Web 1, programação para Web 1, a parte de formulários, e a gente vai começar com a tela de cadastro, tá bom? Forte abraço, fiquem com Deus.